Imagine um caça compacto, leve o bastante para decolar de trechos de rodovias, mas ágil o suficiente para encarar caças consagrados, como o F-16 e o MiG-29. Esse é o F-39 Gripen, a resposta sueca aos avanços da aviação militar nas décadas de 70 e 80. Desenvolvido pela Saab para garantir a soberania da Suécia sem sacrificar custos ou desempenho, ele conquistou o respeito de países tão distintos quanto Hungria, África do Sul e Brasil. O que torna o Gripen tão versátil a ponto de operar de bases improvisadas e ainda competir com caças de última geração? Vamos explorar essa história fascinante. Mas antes de começarmos o vídeo, já deixe seu like, ative o sininho de notificações, inscreva-se no canal e se quiser se tornar um apoiador, você pode se tornar membro para ter acesso a benefícios e conteúdos exclusivos. No final da década de 70, a Suécia se encontrava em posição particular. Mantinha-se neutra, sem aderir oficialmente a blocos militares como a OTAN ou o Pacto de Varsóvia, mas não desejava ficar indefesa frente a possíveis agressões das grandes potências. Para isso, adotou a doutrina de defesa total, investindo em armas e aeronaves de fabricação local. Contudo, com a chegada do F-16, do MiG-29 e outros concorrentes no cenário internacional, a Força Aérea Sueca necessitava de um novo caça para não ficar atrás na corrida tecnológica. Depois de alguns modelos iniciais, como o J-29 Tunnan e o J-32 Lansen, a Saab lançou dois aviões que marcaram época: o J-35 Draken, em 1960, e o J-37 Viggen, em 1971. O Draken foi pioneiro em asa dupla delta e chegou a ser o primeiro caça supersônico totalmente operacional na Europa Ocidental, enquanto o Viggen inovou ao incorporar canais, asas dianteiras e um computador de voo digital, algo inédito na aviação militar. Mas conforme os anos 80 avançavam, o F-16 Fighting Falcon, o MiG-29 Fulcrum e outras aeronaves de ponta apontavam que o Viggen, apesar de potente, não conseguiria lidar com as demandas futuras de combate aéreo. Era hora de projetar o sucessor. Por ser um país de recursos limitados, a Suécia não poderia financiar 2 ou 3 programas paralelos de caças. Precisaria de um único jato que cumprisse múltiplas funções: caça defensivo, ataque ao solo, reconhecimento, e fosse barato o suficiente para ser construído e mantido em quantidade razoável. Além disso, esse avião precisaria operar em pequenos trechos de rodovias, caso as bases principais fossem destruídas em um conflito. E, por fim, deveria ser de fácil manutenção e exigir equipe reduzida para rearmar e reabastecer, seguindo a doutrina sueca de dispersão e luta móvel. Várias propostas foram analisadas. A Saab considerou uma aeronave de ataque, Saab 38, e uma versão altamente modificada do Viggen, mas concluiu-se que o melhor era criar algo novo. Também se avaliou a compra de caças estrangeiros, como F-16, FA-18, F-20 e Mirage 2000. Porém, a opção de produzir internamente um avião sueco prevaleceu. Nascia então o JAS 39, sigla que reflete Jakt, caça, Attack, ataque, e Spanning, reconhecimento. O protótipo, batizado de Gripen, saiu do hangar pela primeira vez em 1987. Menos de um ano depois, fez seu primeiro voo. Os testes iniciais não foram fáceis. 2 acidentes ocorreram e atrasaram o programa, causando custos extras e manchetes negativas na imprensa local. Mesmo assim, as autoridades suecas persistiram, cientes de que não havia plano B se o projeto Gripen falhasse. Superados os incidentes, a versão inicial, chamada AB, a monoposto, e B biposto para treinamento, começou a chegar às mãos da Força Aérea Sueca na primeira metade dos anos 90. Posteriormente, melhorias levaram à versão CD, que incluía reabastecimento em voo, aviônicos modernizados e integração a uma gama de armamentos ainda maior. Esses modelos
tornaram-se a base de uso dentro e fora da Suécia por muitos anos. O Gripen CD é relativamente compacto, pouco menos de 15 metros de comprimento, cerca de 8 metros de envergadura e peso máximo de decolagem em torno de 14 toneladas. Embora pequeno, abriga um motor turbofan que o leva a cerca de Mach 2, aproximadamente 2.500 km por hora em altas altitudes. A razão de subida elevada e a capacidade de suportar 9G em curvas o colocam no patamar dos melhores caças de quarta geração. Seu diferencial, porém, está em poder operar com pistas de apenas 400 metros para decolagem e 500 metros para pouso. Com isso, a doutrina sueca de usar rodovias e estradas rurais como bases de dispersão se mantém viva. Em termos de armamento, possui um canhão Mauser de 27 mm integrado e até 8 pontos externos, nos quais pode carregar mísseis ar-ar de curto e médio alcance como Sidewinder, Iris-T, AMRAAM e Meteor, além de bombas guiadas, mísseis antinavio como o RBS-15 ou Harpoon e pods de reconhecimento ou guerra eletrônica. Com um time de apenas 5 mecânicos e algumas ferramentas básicas, a aeronave pode pousar, rearmar e decolar de volta ao combate em cerca de 10 minutos. A Saab e o governo sueco não pararam por aí. Cientes de que novas ameaças surgiam, especialmente com a disseminação de tecnologias furtivas e de sensores mais avançados, iniciaram o desenvolvimento de uma atualização ainda mais profunda, resultando no Gripen EF, que tem fuselagem cerca de 3% maior, abriga quase 40% mais combustível e subiu de 14 para 16 toneladas de peso máximo. O trem de pouso agora retrai sob as asas, liberando espaço para os tanques internos. O motor RM-16, que é uma variante do GEF-414, gera 25% mais empuxo que o anterior RM-12, permitindo voo supersônico sem precisar de pós-combustor. O cockpit adota o Wide Area Display, tela ampla que integra informações de voo e sensores, algo semelhante ao F-35. Além disso, há 10 pontos de fixação externos, 2 a mais do que a versão anterior, possibilitando 6.000 kg de armas ou tanques extras. Com isso, o Gripen EF ganha mais alcance, poder de fogo e tecnologia avançada, mantendo a filosofia sueca de operação em pistas curtas. Diferentemente de muitos países que dividem sua frota entre caças de superioridade aérea, aeronaves de ataque, interceptadores e etc., a Suécia aposta em um único modelo multifunção para todas as missões. E, felizmente para a Suécia, o Gripen ainda não foi seriamente testado em guerras de alta intensidade. O país manteve neutralidade e o cenário geopolítico não exigiu combates diretos contra grandes potências. Em exercícios internacionais, porém, a história é diferente. Em 2006, caças suecos participaram de simulações no Alasca, superando o F-16 e até o Eurofighter Typhoon sem perdas. Em 2011, alguns Gripens destacaram-se na zona de exclusão aérea sobre a Líbia, completando 650 sortidas sem incidentes graves. Já no Brasil, durante o exercício militar Cruzex de 2024, a Força Aérea Brasileira surpreendeu ao derrotar os F-15C Eagle da Força Aérea dos Estados Unidos em combates simulados BVR, além do alcance visual. Embora o F-15 seja conhecido como imbatível, os pilotos brasileiros garantiram 2 vitórias contra 0 na segunda rodada de combates. O Gripen E da FAB, com sistemas de guerra eletrônica mais modernos e menor assinatura radar, conseguiu detectar o inimigo primeiro, ressaltando a competitividade da nova frota brasileira. No exterior, o Gripen conquistou usuários em diferentes continentes. Hungria e República Tcheca operam o caça em arrendamento por meio de acordos de parceria com a Saab, enquanto África do Sul e Tailândia adotaram sua robustez em condições climáticas adversas.
O Reino Unido até usa unidades adaptadas para treinamento de pilotos de teste. O Brasil adquiriu 36 exemplares do EF e iniciou a montagem local, com perspectiva de ampliar a frota além de 50 unidades. Ao todo, a Saab acumula diversos acordos que permitem customizar o caça para cada cliente, seja integrando armas de diferentes origens, seja adaptando sistemas de comunicação e data links. Além do desempenho, a maior carta na manga do Gripen é o custo de operação relativamente baixo. Relatórios especializados apontam que a hora de voo do Gripen é quase metade do custo da concorrência ocidental. Em termos de aquisição, também mantém vantagem, tornando-se opção viável para nações que não dispõem de orçamentos bilionários para programas de defesa. Contudo, o caça sueco enfrenta desafios no mercado. Muitas vezes, concorre contra caças como o F-35, Rafale, Typhoon ou até mesmo versões mais modernas do F-16, que possuem maior prestígio ou acordos políticos mais influentes. Em alguns casos, a oferta de tecnologia stealth ou a pressão diplomática dos Estados Unidos acabam prevalecendo. Por isso, países como Índia, Filipinas e outros cogitam o Gripen, mas podem hesitar devido a acordos militares existentes ou lobby externo. Ainda assim, observadores acreditam que a renovação de frotas após conflitos recentes no leste europeu possa favorecer o Gripen, pois ele atende à demanda por um jato capaz de missões de defesa aérea com boa relação custo-benefício. Um tópico recente é a possível doação ou venda de Gripens para a Ucrânia, que enfrenta a Rússia desde 2022. Analistas sugerem que a aeronave sueca, com facilidade de manutenção e decolagens curtas, seria uma solução vantajosa em um cenário de guerra de alta intensidade, onde a infraestrutura de grandes bases aéreas pode ser alvo de mísseis. Por outro lado, vozes dentro da OTAN temem que a Ucrânia já enfrenta dificuldade em absorver, por exemplo, o F-16, e receber um caça adicional de outra origem tornaria o treinamento e a logística ainda mais complexos. Em paralelo, a Suécia trabalha em conceitos de um futuro caça de sexta geração, mas até essa aeronave se tornar realidade, o Gripen ainda será o pilar de defesa local. E, ao contrário de nações que mantêm vários modelos em serviço, a Força Aérea Sueca deve continuar dependendo de uma única linha de produção, o que reforça a necessidade de que cada novo bloco de atualizações do Gripen, como o EF, seja altamente capaz e modular o suficiente para enfrentar ameaças. Com tamanho modesto e um histórico de neutralidade, a Suécia construiu uma aeronave que, ao longo de quase 30 anos, se firmou como uma das soluções de defesa aérea mais completas do mundo. O Gripen ocupa o espaço entre os caças leves e os avançados de grande porte, se apresentando como alternativa poderosa para forças aéreas que necessitam de alto desempenho, mas não podem ou não querem arcar com os custos e a complexidade de modelos mais pesados ou furtivos. No cenário internacional, a adoção do Gripen pelo Brasil dá uma nova dimensão à aeronave, confirmando sua flexibilidade para se adaptar a exigências de um país continental e abrindo caminho para futuras expansões. O programa de transferência de tecnologia, com participação ativa da Embraer, evidencia que o caça pode se moldar a diferentes realidades industriais e orçamentárias. O Brasil vê no Gripen a espinha dorsal de sua força aérea para as próximas décadas, unindo baixo custo operacional, boa disponibilidade e capacidade de atualização constante. Em um cenário global onde drones, mísseis e sistemas furtivos se tornam cada vez mais comuns, o Gripen não é a aeronave que resolverá todas as demandas de uma força aérea, mas seu posicionamento, unindo custo acessível, tecnologia avançada e possibilidade de upgrades constantes, garante a ele um lugar sólido no mercado mundial. Seja na Força Aérea Sueca, seja em países distantes como Brasil e Tailândia,
O caça mostra que tamanho e geopolítica não definem sozinhos a capacidade de inovação e eficiência de um projeto militar. O Gripen é prova viva de que, quando se trata de defesa, ser pequeno não impede de voar alto e, acima de tudo, de manter a soberania e a neutralidade de uma nação disposta a investir na própria inteligência e coragem. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que curtem aviação ou tecnologia militar. E, claro, considere também se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e vantagens especiais. E aproveite para conferir esses 2 vídeos que separei especialmente para você. Nos vemos em breve, com mais histórias incríveis sobre o universo da aviação militar.